Sou o Wildon, CEO da Polistel, empresa que esse ano faz seus 25 anos de idade. Meu propósito sempre foi construir algo sólido, com base técnica, e provar que uma empresa brasileira pode competir sim, em alto nível na indústria química. Eu sempre tive muito orgulho da engenharia química e queria aplicar esse conhecimento para gerar valor para a nossa indústria. Eu já usava aditivos importados e queria fabricar os aditivos também aqui no Brasil. Quando eu olho para trás, eu vejo que a minha história nunca foi linear. Ela foi e é o que sou, um ariano de 7 de abril. A minha história começou muito cedo. Eu nasci na cidade pequena chamada Guará, interior de São Paulo, em 1959. E comecei a trabalhar com 5 anos de idade. Eu era engraxate de sapatos, ao lado da barbearia do meu pai. Ali eu aprendi 3 coisas que carrego comigo até hoje: disciplina, responsabilidade e respeito pelo trabalho. Depois vim para São Paulo com o sonho de jogar futebol. Fui indicado para o juvenil do Palmeiras, pois o meu time, a Guaraense, ficou entre os finalistas da Copa Arizona de futebol amador. Mas, no Palmeiras, fiquei mais de 6 meses na reserva. Aquilo foi um choque. Mas foi um momento importante. Eu entendi que precisava redirecionar a minha vida, assumir o controle. Então, decidi seguir meu sonho de infância, ser engenheiro químico. Logo entrei nas faculdades Oswaldo Cruz e me formei em 1985. Assim iniciei minha carreira dentro das indústrias brasileiras. Já no primeiro ano, já comecei a estagiar numa empresa de master batch. E nunca mais saí das empresas, das indústrias. Passei por várias empresas, principalmente o setor de plásticos e depois compósitos, onde fiquei por 11, 12 anos. Depois surgiu a oportunidade de abrir minha primeira empresa, a Axis Química, com 30% de participação. Eu tinha muito conhecimento técnico, mas nenhum conhecimento financeiro. Resultado, em 1998, a empresa quebrou, a casa caiu. Eu era casado, tinha 2 filhos e tudo virou de cabeça para baixo. Não foi só um problema financeiro, foi um problema emocional, pessoal, foi um teste de verdade. Foi um momento muito difícil. Mas ali eu aprendi algo que mudou a minha vida. Cair faz parte. O que não pode acontecer é você não se levantar. E a verdade que me marcou para sempre: recomeçar, reconstruir minha confiança, reconstruir minha visão e principalmente reconstruir minha vontade de vencer. Eu recomecei do zero, como consultor, fui para Chapecó, trabalhei lá por 2 anos e em várias empresas aqui em São Paulo. E foi nesse período que o empreendedorismo voltou com força. Em 2001 nasceu a Polistel do Brasil. A Polistel não nasceu de um momento fácil. Ela nasceu da experiência, do erro, da dor, da decisão de fazer algo diferente. Hoje, quando vejo a empresa consolidada, sendo referência, sendo a maior fabricante de aditivos do Brasil, eu não vejo só resultado, eu vejo a trajetória, eu vejo cada fase, cada dificuldade, cada decisão que precisei tomar com coragem. Faço aqui o meu eterno agradecimento à minha esposa, a engenheira Neiva Carvalho, que ajudou nos trabalhos iniciais, e aos meus 2 filhos, a Samara e o Stefan, por me acompanhar e entender aquele real momento. E dali em diante foi construção, passo a passo, com muito trabalho. O meu propósito sempre foi construir algo sólido, com base técnica, e provar que uma empresa brasileira pode sim competir em alto nível na indústria química. Eu sempre tive muito orgulho da engenharia química e queria aplicar esse conhecimento para gerar valor real para a indústria brasileira. Eu enxergava uma dependência muito grande de produtos importados aqui no Brasil e pouca personalização no atendimento. Era a oportunidade que eu tive de criar uma empresa que fabricasse produtos tão bons quanto os importados das multinacionais, que entendesse na prática o cliente e o chão de fábrica e entregasse produtos sob medida. Esse meu propósito inicial evoluiu. O que no começo era sobrevivência, virou crescimento. E hoje é o legado que deixo aos meus filhos e àqueles que me acompanham. Hoje penso muito mais no impacto da empresa no setor, na geração de tecnologia nacional, na inovação, na continuidade do negócio da Polistel, hoje sendo a maior empresa de aditivos químicos do Brasil. A nossa missão é desenvolver soluções químicas com qualidade, com inovação, produtos de fontes renováveis e confiança. E isso se conecta com a minha visão de vida.
fazer bem feito, com consistência e construir algo que dure, juntamente com as pessoas, engenheiros, químicos, técnicos, colaboradores. Esse é o verdadeiro conjunto da obra. Sem dúvida, o meu maior desafio para recomeçar na indústria foi reconstruir a credibilidade. Primeiro comigo mesmo, depois com o mercado. Além disso, capital limitado. E competir com empresas maiores sempre foi muito difícil, mas não desanimador, porque a gente sabia que através da inovação nós podíamos vencer. O que marcou a nossa presença no mercado, sem dúvida, foi ter desenvolvido o primeiro aditivo que fez a tinta decorativa ficar sem cheiro. A tinta sem cheiro foi patente minha em 2006 e o primeiro grande cliente foi a BASF. A consolidação técnica dos produtos e o momento em que o mercado passou a confiar na Polistel como referência. Tanto que em 2019 tivemos o prazer de ficar entre os 4 primeiros vencedores do primeiro prêmio mundial da AkzoNobel para tintas decorativas. E a cada ano o nosso P&D traz coisas novas em nanotecnologia, em produtos sustentáveis, em produtos de fontes renováveis. A minha maior inspiração sempre foi o trabalho. Então vamos lá, receber a primeira ISO 9000 também me impressionou. A China Coat na China também me impressionou. A European Coat Show na Alemanha. A JEC no maior palco mundial de materiais compósitos. A Abrafat aqui no Brasil. Então estar presente com o nosso produto em um ônibus, em um barco, em uma piscina, em uma casa, em um prédio. Fazer um aditivo que torna o plástico 100% biodegradável. Tornar os produtos mais resistentes usando nanopartículas. Mas também me inspirei na capacidade das grandes empresas se reestruturarem e se estruturarem no Brasil, adaptando tudo isso para a realidade brasileira. Então eu tento fazer o melhor naquilo que eu sei fazer. O desafio é o que me move, sempre, sempre. E também a responsabilidade. Quando você tem uma empresa, você não responde só por você. Eu sempre preparo os meus técnicos, ajudo na formação daqueles que querem estudar e transfiro a liberdade e a responsabilidade para eles. E também isso é motivação. Hoje, a sustentabilidade é a parte do negócio. Desenvolver produtos mais eficientes, com menor impacto ambiental, é uma responsabilidade que levamos a sério. Praticamente 60% dos nossos produtos que vendemos são de fontes renováveis e sustentáveis. O nosso lema em aditivos, e principalmente salvar o nosso planeta. O nosso foco técnico é a proximidade com o cliente e a consistência, os equipamentos avançados, os produtos inovadores, os produtos de fontes renováveis, zero VOC. Nunca buscamos atalhos. É isso a nossa força no mercado brasileiro e no mercado internacional. Eu aprendi na prática que crescer sem estrutura te leva ao fracasso. Então, priorizei o crescimento sólido. Trabalhar sempre com os melhores produtos, trabalhar sempre com as melhores pessoas, te leva a um equilíbrio entre crescimento, investimentos ambientais e outros. Eu sempre trabalhei e gostei de trabalhar com aqueles que são melhores do que eu. Na Polistel, nós temos o controle do nosso conhecimento técnico e não dependemos de terceiros. Isso é essencial para a nossa estabilidade financeira e para a nossa competitividade no mercado. Uma empresa química é ser sofredor. Antecipação às mudanças, às regulamentações ambientais, adaptação e controle das mais de 500 matérias-primas que temos no estoque. A indústria química exige isso diariamente de você. O nosso conhecimento técnico, a proximidade com o usuário, a inovação constante e a facilidade de adaptações aos aditivos conforme a solicitação do próprio cliente é a nossa vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes. É a nossa competitiva para desenvolver produtos cada vez melhores. Nós escutamos o nosso cliente e investimos continuadamente em P&D e em novos equipamentos. Isso nos faz e nos torna inovadores. E isso traz a confiança. Um dos pilares da Polistel é ter a formulação própria e o know-how interno.
além de várias patentes registradas. Claro que isso é uma das nossas vantagens competitivas no mercado brasileiro. Com o tempo, o controle da nossa qualidade, a credibilidade e a consistência na entrega, somado aos nossos valores morais, ambientais e sociais, colaboraram para a reputação sólida que a Polistel tem no mercado e a fidelização em relação aos nossos clientes. O Brasil ainda tem muitos desafios estruturais e econômicos, e até governamentais, mas também é um país com um enorme potencial de crescimento industrial, especialmente em produtos com sustentabilidade e de fontes renováveis. Tem algo que eu posso deixar como mensagem, principalmente para aqueles que estão começando, é isso. Primeiramente, temos que enfrentar as dificuldades de ser empresário no Brasil. Não é tão difícil assim, mas a gente paga os maiores impostos de produção do mundo. Por isso, ter sucesso é ter estrutura emocional, disciplina, fazer parcerias, ter qualidade e ser ótimo naquilo que faz. Uma empresa não se constrói com sorte, se constrói com consistência, com aprendizado e principalmente com resiliência. E no final do dia, o que realmente importa não é onde você começou, mas a sua capacidade, a capacidade que você teve de continuar. Conheça profundamente o que você está fazendo e esteja preparado para as épocas difíceis, porque faz parte e é típico do Brasil. Como eu disse lá atrás, cair faz parte. É difícil todo dia, mas contrate sempre pessoas excelentes, melhores que você. Forme sempre a melhor seleção. É igual o futebol, forme a melhor seleção mundial para o seu negócio. Assim você vai dar tudo certo e você vai vencer. Muito obrigado.